Noite, meu mano. Salve, meu mano. E aí? Satisfação enorme. Pô, É, já ai, falamos, conversamos um pouquinho sobre. Já vem, acho que nosso contato, além de ter fortalecendo cada vez mais uma amizade. Sempre quis ouvir um pouquinho sobre como você faz para ser uma pessoa tão estável, calma, como você representa muitas vezes que a gente se vê pela energia boa que você transmite. E você viver disso, trabalhar isso e viver isso, né? Que é o que faz a gente estar aqui hoje nessa live, né? Então é uma satisfação imensa, tá? Essa é uma das lives que a gente está disposto a fazer e ouvir assuntos que muitas vezes não se é muito falado, ou se é falado muitas vezes em terapias, em um bate-papo, um desabafo, mas são assuntos que fazem parte do dia a dia, tanto dentro da minha atividade, quanto da sua, e também para qualquer pessoa que hoje pense sobre o assunto respiração consciente, né? Então, satisfação imensa, se quiser se apresenta já para a galera aí. Obrigado, galera, para quem tiver presente, para quem vai ficar salvo essa live, então vai ter muitas pessoas aí que vão poder ainda assistir, mesmo não estando aqui online com a gente aí nessa live. massa demais, cara. Cara, satisfação enorme estar aqui também. Da hora. É... Quando você me chamou, eu fiquei, uau, vamos lá, vamos falar, vamos unir esses mundos, né? Então, Sim. meu nome é Felipe, Felipe Anjos, eu sou professor de yoga, yoga, meditação, respiração, que são basicamente a mesma, são sinônimos, mas fazem parte de uma prática, né? Então, eu ensino técnicas e essas práticas. Desde 2019, então estamos aí trabalhando já faz um tempo. Tô com um canal agora do YouTube, Se trazendo, inscrevam. né? Se inscreva aí, ó, aqui. Para trazer um pouquinho mais dessa vivência, né? Porque o yoga é uma experiência no corpo, né? Tentar trazer isso um pouquinho em vídeos um pouco mais longos, né? No YouTube, ensinar coisas, né? Coisas que são importantes, eu acredito, assim, porque foram importantes na minha vida, eu acredito que podem ser importantes nas vidas de outras pessoas, né? Às vezes uma dica, às vezes uma respiração, enfim, e daí essa tem sido a minha missão aí, e aqui estamos, né, nessa Uhum. live, para falar um pouquinho disso que é tão, eu gosto muito de falar, é um assunto que Que bom, mano. eu amo. Bora. Quando eu comecei a pensar sobre o assunto respiração, eu vi que trazia isso para mim quando eu cometi um erro, por exemplo. Quando eu cometo um erro, eu noto que a minha respiração imediatamente muda, o meu coração muda sua frequência imediatamente, e nesse momento consigo reparar como eu estou respirando, que eu preciso inalar, que eu preciso oxigenar. É algo um pouco até básico, até por um para algo que a gente faz sem parar, que é respirar. Então, como a gente já citou, conversou e até recentemente, como a gente está divulgando aí a live, a gente fala sobre a falta de oxigenação no cérebro pode fazer a pessoa entrar em colapso mental imediatamente, desmaiar, né? Entrar, o desmaio pode acarretar aí ela ter uma convulsão, então pode ter um acidente grave. Mas não só pensando nisso, e pensando também por um lado profissional e até mesmo, como a gente já conversou um pouquinho, né? Quem não sofre hoje de uma crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade são muitas vezes eu mesmo, às vezes tenho umas dores no peito de ansiedade, de uma vida corrida, como estávamos conversando também, e que muitas pessoas que me conhecem, tenho 3 filhos, trabalho com pista, tenho um estúdio que lida com bastante pessoas, profissionais. Então, são várias mentes pensando, vários mundos reais, né? De cada um tem a sua Várias própria realidade, respirações várias respirações diferentes. diferentes. Eu noto muito a necessidade de uma respiração em sintonia no momento que eu estou adornando um cliente, né? Fiz 2 piercings em ti, né? Uhum, uhum. Vamos fazer mais ainda, com Aqui, certeza. aqui. Então,
E eu tenho aquela necessidade de. Isso a suspensão corporal me trouxe, né? Um pouco de experiência que eu tive e tenho com suspensão. Respiração me ajudou bastante sempre. Tanto que fizemos já uma suspensão e você estava presente, ajudando o Dylan na respiração. E eu falei, cara, eu não sei nada de respiração. Olha a forma diferente que ele está respirando, né? Mas o meu intuito principal é que o meu cliente, não gosto muito nem de falar meu cliente, mas que o adepto do body piercing, ele esteja oxigenando o cérebro, ele esteja deitado, escorado, né? Para que é um ato de punção, então ele pode, se ele não estiver respirando, primeiramente eu vou pensar, se ele estiver todo contraído, ele vai sentir mais dor. Ele pode ter aquele susto da agulha, então ele pode respirar e, cara, você pode se ferir, você pode se perfurar com uma agulha que você não sabe se esse cliente é portador de alguma doença infecto-contagiosa. Então é já um outro assunto, então existe todo um protocolo imenso, irmão. Uhum, Existe todo um protocolo correto com acidente com pérfuro cortante que não dá para ser falado em uma live, para ter uma ideia. Então é todo um protocolo de você buscar uma unidade de saúde. Você tem hoje uma ficha de anamnese que você preencheu, que se você é apto, né, se você é saudável a ter um piercing, mas não só isso. A pessoa muitas vezes pode ter uma doença e não saber, né? Tem muitas doenças silenciosas, infecto-contagiosas e silenciosas. uhum, Então é um outro assunto. Mas não só você se ferir, você pode ferir a pessoa. Esse cliente, ele vai sentir mais dor. Você pode ter que perfurar novamente. Então tem toda uma questão de ser seguro e também confortável. Porque sentir dor não é todo mundo que gosta, né? E eu escuto de algumas pessoas, escutei de você hoje até, ô, meu piercing do septo não doeu. E eu fico pensando seriamente, falo, que poxa, velho, que dói. Mas será que também eu estou respirando da forma correta? Como é? Mas tenho visto realmente que muitas vezes, e 99% das vezes que eu consigo manter a sintonia de respiração, tudo flui melhor, sabe? Desde uma algo mais confortável para o adepto, mas também algo mais confortável, tanto em quesito cicatrização, estudando, buscando um pouquinho sobre informações sobre a respiração, a gente vê que a própria respiração vai estimular e vai controlar o cortisol, que é um hormônio imunodepressor, né? Que é uhum, um hormônio que também é anti-inflamatório. Então, todo o processo de cicatrização vai ser favorável de um ser que consegue respirar e ter essa consciência. E uhum, que basicamente nem eu mesmo tinha. E é isso que tá me fazendo ter você aqui comigo, saca? uhum, Porque eu quero ouvir. Se o Piercer, se alguém quer ouvir, eu acredito que sim, porque quem hoje não sofre de uma ansiedade, que é o momento que eu reparo que a respiração é primordial, quem hoje não tem que entender realmente sobre a respiração, principalmente achava que respirar era respirar profundo e soltar o ar. Então, vi um pouco do que conheci sobre a respiração, que eu preciso realmente conhecer cada vez mais, que vai ser primordial para o meu trabalho, para mim, para os meus sentimentos. E é isso. Falei um pouco, então fala pra gente aí sobre o que que você acredita, como a respiração vai influenciar. Fala pra nós. Cara, eu acho que em qualquer âmbito, para qualquer ser que respira, ela vai influenciar a todo momento, né? A Sim, todo momento, assim, na hora de botar um piercing, ou na hora de encarar uma prova, né? Ou para sim, encarar o dia a dia, né? O cotidiano. A primeira coisa que a gente faz é uma inalação, seguido de lágrimas, né? sim. E a última coisa que a gente faz é uma exalação. Se vai. Então a nossa vida circula entre uma inalação e uma exalação, o começo e o fim da vida, assim. E durante Incrível. Muito bom. durante o processo da vida, a gente respira milhões de vezes. E tem seres humanos que nascem, crescem, se desenvolvem e morrem sem ter prestado atenção, talvez nem sequer uma única vez em sua respiração.
E apesar disso ser um tema agora já mais abordado nesse mundo mais aberto, Sim. poucas pessoas estão interessadas em fazer isso, né? Em trazer isso como uma responsabilidade que a gente deveria ensinar para os nossos filhos, aprender para nós, porque isso é uma coisa muito, muito básica das práticas de yoga, das práticas de respiração. Você tem que praticar, você tem que ir lá e fazer diariamente, tá ligado? Tipo assim, a gente estava conversando sobre usar a respiração num momento de crise. E daí eu falei para você, cara, e se nós colocássemos no momento de não crise, né? No Sim, momento que não tá em crise, num acordar de manhã, num, enfim, em algum momento que seja propício a você parar e prestar atenção na tua respiração. Só isso já é revolucionário. Agora, se você coloca técnicas, se você aprende maneiras habilidosas de lidar com essa força, que é a força que te move, você pode ficar 4 dias sem comer, umas horas sem água, mas você não consegue ficar 4 minutos sem ar. Então, é a verdadeira energia que te move, né, essa respiração. sim. Então, se você aprender a usar ela, mobilizar ela, a gente consegue estabilizar, né? E não significa que não estamos suscetíveis a entrar dentro dos nossos ciclos viciosos de ansiedade, de tristeza, depressão, agonia. É natural, somos humanos, né? Mas se a gente tem uma ferramenta, algo que não depende de dogma, que não depende de senhor, que não depende de nada que venha de fora, depende só de você, depende só de uma coisa que você é mestre em fazer, que é respirar. Então, aprender a lidar com isso é uma chave de compreensão de si mesmo por si próprio. E aprender a lidar com isso é quase como se você tivesse um controle remoto das suas próprias emoções. Ou se você reconhecesse as teclas desse controle remoto e pudesse ativar a tua energia quando você estivesse um pouquinho mais letárgico, ou abaixar a tua energia quando você estiver um pouco over, né? Um pouco acima do que você Uhum. gostaria. E é natural, a gente trabalha a partir da desregulação, a gente trabalha, o corpo trabalha para se autorregular. Isso é diariamente, o tempo todo, né? Ele fica se autorregulando. Basicamente, como se a sua respiração estivesse controlando o seu cérebro, né? E o seu corpo inteiro a acalmar quando precisa acalmar, Eu diria que todas as coisas trabalham conjuntas, né? só que a respiração, e tem o mesmo grau de importância, mas a tua respiração você consegue controlar, né? Você não consegue controlar teu fígado, você não consegue controlar teus pensamentos, mas a tua respiração você consegue controlar. Então é o meio mais natural de fazer isso e democrático, né? Vamos falar a verdade, todo Todo mundo mundo, pode fazer. sim. Só que também tem perigos da respiração. A respiração, dependendo do que você for fazer, você pode desencadear uma crise de ansiedade. Porque existem repressões também dentro do corpo e existe uma questão sobre a hiperventilação, que é um do tipo de respiração, que pode também ser perigosa. Então, isso é uma coisa que também é interessante falar. Tipo, vamos respirar, mas tem certas coisas que acontecem enquanto a gente respira que a gente não tem controle. Às vezes isso pode desencadear um choro, pelo simples ato de respirar. Cara, eu já vi gente respirar 10 vezes comigo, natural. Ah, vamos sentar Sim. aqui e fazer 10 respirações. E a pessoa começar a ter tremor no lábio, ficar ansiosa por respirar 10 vezes. Imagine o corpo mais interno dela, o diafragma, os pulmões mesmo. Quanto tempo na vida dessas pessoas elas não tomavam isso, né? Não faziam todo esse equipamento trabalhar. E isso por si só já desencadeia um monte de coisa. Olha só. Um monte de coisa. Da mente. Porque a mente e o corpo trabalham juntos. Quando a gente é pequeno e se traumatiza, os sustos da vida vão moldando o nosso shape, né? E daí quando a gente respira, quando a gente faz yoga, a gente vai botando o nosso corpo conscientemente num desconforto que move esses lugares mais sutis da somatização, né?
da tristeza que virou uma pessoa mais frígida, mais fechada, mais para dentro. E as emoções de combate que fizeram a pessoa se sentir o peito estufar desde pequeno, brigando. A respiração e o yoga são neutralizadores dessas coisas, mas para neutralizar, às vezes, as coisas emergem. E tem gente que não consegue tancar o que emerge, não consegue segurar a Sim. barra do que emerge. Então, é uma responsa você fazer uma galera respirar. Você não sabe o que que pode trazer, né? O que pode, a Desencadear. sensibilidade sobre cada um daqueles Sim. seres que está fazendo aquilo. Então tem que ser muito consciente, né? Tem que fazer umas coisas gentis e calmas e com supervisão de uma pessoa, num ambiente muito controlado, aí fazer os testes que possam, né, te trazer autonomia para testar mais e mais. Uma terapia, literalmente. Cara, é assim, eu Além. digo que dá pra deixar high, dá pra deixar é, como se você tivesse É por isso que eu falo que eu tomado um preciso. chazinho. É, Tem técnica pra tudo, assim, tem sim, técnica pra tudo, só de respiração. E claro, sim. meditação, né? Também que o básico de se estar respirando conscientemente é você estar em um processo de compreensão do agora, do momento que você está respirando. Quando a gente entra em ansiedade, você está aqui, mas sua mente não está nem no mesmo lugar, nem no mesmo tempo. Ela está Não. em outros lugares, em outros tempos, com outras formas. Com outras pessoas, possivelmente, que não, não, não está fazendo parte do seu eu de agora, né? Exato. Então, essa substância que vem por trás, que é o trabalhar a meditação ela é assim como a respiração, uma herança genética natural do teu corpo. Os mecanismos cerebrais do seu corpo, eles foram perfeitamente adequados a uma prática de meditação. Os estudos científicos modernos sobre isso, com EEGs, só comprovam isso, sim. Sim. Então, as pessoas falam, né? Muitas pessoas e aqui, quem tá vendo, com certeza. Não, meditação não é pra mim. Ah, eu já tentei e fiquei ansioso. Uhum. Ah, então, assim, muito pode ser várias respostas do porquê que não aconteceu, Sim. mas algumas delas podem ser esses lugares reprimidos, que daí quando você investiga, você enxerga e às vezes você só reage e acredita nesse pensamento e daí odeia, daí fala assim, nossa, não serviu pra mim. Ou você pode ter feito pouco, ou você pode ter pré-julgado. Eu acho que é importante, enquanto você faz, eu acho que qualquer tipo de atividade, desde até mesmo uma meditação, yoga, acredito que é importante falar como você está se sentindo, né? Uhum, Eu acho que o profissional vai conseguir explicar melhor, olha, isso é porque a gente está fazendo uma respiração desse tipo. Então, deixar claro como você está se sentindo. Isso serve para os adeptos, principalmente, quando a gente está respirando e muitas vezes eu não consigo entrar em sintonia com a respiração dele. Ele está apreensivo, ansioso, com medo, e eu não consigo acalmá-lo, mesmo explicando, falando que ela vai passar. E não consigo porque muitas vezes pode ser que faltou da minha parte um conhecimento maior de respiração para ela fazer de uma forma melhor ou que mais eficaz. correta para acalmá-la, né? Mas eu noto que é primordial, né? Eu ter esse conhecimento e que essa pessoa, que se ela não está se sentindo bem, ela se comunique. Então, por isso que é importante também, muitas vezes a gente fala, para você se tornar um piercer profissional realmente, você tem que passar por um ano. Então, por um ano, muitas vezes, já você já passou por alguns casos, você vai ter uma experiência maior, vai entender quando tá para baixar a pressão de um cliente. Hum, Muitas vezes, quando o cliente fala, eu não estou me sentindo bem, ela não termina a frase. uhum, uhum. Eu não estou, Blank. tom. E isso não é nada interessante, né? E Uhum. aí eu, por exemplo, me questiono, falo, se isso aconteceu, falhou muito da minha parte. Poderia ser melhorado aí se eu tivesse mais conhecimento de inspiração, saca? Penso eu. Cara, às vezes Porque, cada meu, eu caso é um vou caso, falar que eu né? não sei, não adianta, isso não existe, né?
Muitas pessoas falam, ah, o Thiago tem 17 anos de experiência, então, ele já domina o que ele faz. Mas se a gente for ver bem sobre a gente, aqui tem o QR Code, opa, aqui, para entrar lá no grupo de estudos do WhatsApp. Já tá lá o pessoal da primeira live, dessa live, já já tá o Pera e a gente vai fazer sorteio, vamos fazer bastante coisa legal. A gente sempre mantém o estudo sobre diversos temas. O último foi sobre fotografia. Foi bem legal também, mas muito legal ter essa ideia de trazer alguém, de ouvir mais do que falar, mas também falar, porque eu falo pra caramba. Hum. Daí fico pensando, me equilibrando. A gente tinha que ter um tempo ali, uma barrinha ali, ó. Thiago falando, é necessário, fala aí. Mas assim, irmão, eu acho que é importante a gente falar Claro. literalmente quais são os nossos defeitos, ou que, não defeitos, mas no que eu preciso ter mais atenção, ou quais são os assuntos que eu gostaria de ouvir. Então, como a gente já falou, muita gente sofre de ansiedade, existem momentos que você tem que controlar a respiração sua e de outra pessoa, como é o caso de um professor de yoga, de um piercer, principalmente vejo de um tatuador. Como eu trabalho há muito tempo, são 17 anos dentro de, não, 18 anos dentro de um estúdio de tatuagem, perfura 17. E o que eu já vi de acidente foi dentro da tatuagem, na maioria, sabe? Mas também já presenciei o momento de um curso, de uma classe de estudos presencial dentro de uma convenção. Então, normalmente, com bastante pessoas, bastante piercings, a gente colocava a mão, a agulha na mão dos alunos, saca? Uhum. Todo mundo saía de lá fazendo uma perfuração dentro do workshop, então a gente tinha todo o método de descarte, porque era uma convenção, uma sala com uma pia, então com toda uma segurança, e colocava os piercings para funcionar, para perfurar, tá ligado? A máquina para trabalhar. Então eles sofrem de ansiedade também. O que que você quer perfurar? Eu tenho medo de perfurar septo. Eu sei todos os septos que eu faço sai torto. Então é septo que você vai fazer na sala prática. Com 20 pessoas te olhando, negão. E tipo, antigamente a gente tinha necessidade de trabalhar em evento que não tinha horário para ir embora. Então eu já saí para trabalhar, por exemplo, começar o workshop 10 horas da manhã e acabar às 7 horas da manhã do dia seguinte. Esse do segundo dia. Então, viajei já ao Brasil através disso e já vi pessoas que eram piercers a baixar pressão e quase ter um desmaio se a gente não estivesse atento também. E era o momento dele estar perfurando. Então, como é importante, o que faltou, né? Ah, mas eu me alimentei, mas você está ansiosa. É a perfuração, tem muitas pessoas aqui, é uma perfuração que você já tem dificuldade, e tem muitas pessoas aqui te olhando, então você sabe que é um desafio, Uma pressão é da. uma pressão mental absurda. Surreal. E eu vou te falar, eu nunca nem passei por isso, nunca fui no workshop e alguém botava a agulha na minha mão e falava perfura, e já assisti muito workshop. Então, acho que é, é primordial, né? Falar sobre a respiração, ter o domínio disso, e que bom que eu acho que a gente teve atitude e falou, né? Que foi Uhum. nesse assunto que eu entrei agora. Falei, cara, eu preciso falar com alguém sobre respiração, sobre yoga. E eu sou esse que a vida corrida pra caramba, que você fala, esse cara não combina com ser calmo, mas preciso, brother. Porque tem um momento que a máquina pifa, né? A cabeça tá a mil, acorda como se fosse com um foguete amarrado nas costas e falando, vai, negão, não posso. Tipo, eu preciso estar com a mente trabalhando menos. Ah, mas existem medicações. Pô, já passei por várias, tomo outras. Não vou fazer propaganda de medicação, porque não sei nem se faz bem pra mim. Eu sei que o que faz bem pra mim, muitas vezes, quando eu sinto alguma dor de ansiedade, quando eu vejo que eu tô saindo, carregando uma barra muito forte, muito pesada, naquele momento, é a respiração que eu começo a reparar que ela começo a respirar consciente, não da forma correta. Por isso tá aí também. E quero continuar. E vou falar. Vou começar a colocar lá no story do Instagram que eu tô fazendo yoga, ninguém vai acreditar. Tipo, não é É, possível, eu preciso mudar esse estilo de vida, saca? bora, bora. E é mais também, não somente por falar sobre piercing aqui, mas como pai, né? Eu tenho um Thiago dentro de casa também, que é meu filho de 10 anos, que ele também, eu vejo que ele é reflexo de mim. Quando eu estou respirando, quando eu estou bem, eu vejo quando ele está com crise de ansiedade, que ele já teve crise de ansiedade, imagina, já teve crise de pânico.
e também se medica para TDAH. Fazemos terapias com eles diversas, né? Descobrimos falha no processamento auditivo, então necessita de muita paciência, repetição, repetição para tudo. Então é uma sobrecarga para mim, para ele. Então noto que quando ele entra em uma crise, a gente conversa, respira, respira. E muitas vezes pode ser, como eu já disse, que eu não estou respirando da forma correta e nem ensinando meu filho a respirar. Então é uma responsabilidade muito grande ensinar, Muito. acredito eu. Demais. E cada corpo tem a sua história, né? Então, tem certas coisas que são bem, funcionam para os seres humanos, né, em geral, mas cada caso é um caso, né? Então, tem respirações ou meditações que não encaixam. A pessoa não consegue, pelo menos naquele momento, naquela fase da vida dela, se sentir bem com aquela técnica, né? Com aquela respiração. Entendi. Aí a gente vai tentando encorpar mais o nosso conhecimento para trazer mais. Ah, então não deu boa, então tenta essa aqui, veja. Só que assim, é tudo muito. Tem que ser gentil a coisa, né? Tipo, não é assim, ah, respira aí. Ah, não deu, respira agora outra. Ah, não, 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 agora vamos tentar. Tipo, sabe? Não, faz aqui hoje, Entendi. vamos tentar um pouquinho. Ah, não deu, semana que vem você cola aí de novo, a gente tenta outra. Porque dessa maneira mais gentil a gente vai trazendo esse assunto como algo acessível e capaz de ser alcançado. É porque às vezes a gente fala assim, cara, você pode através da tua respiração controlar a tua ansiedade. Não digo curar, mas digo controlar. Tipo assim, Uhum. As crises, principalmente. super. Entendi. Só que isso também é uma coisa delicada, né? Eu não posso afirmar que vai ser uma cura, porque isso é uma coisa médica, né? Sim. Mas eu digo simplesmente para você experimentar. Uhum. Porque fala através de mim, entende? O que Você eu. está respirando, né? Você não está tomando uma medicação tarja preta também, né, Sim! irmão? E, Muitas vezes que o que existe também é tanto de diagnóstico errado, que a medicina também falha, são humanos, demais. e medicações. Eu já passei por várias medicações e muitas vezes fico pensando, e agora? Será que esse é o momento de querer trocar ou de aprender a respirar? O que que eu estou perdendo? Cara, Eu estou só ganhando, tá perdendo quem? Aprender uma né? coisa nova E respirando, né? não, Exatamente. não perde nada, né, cara? Não Exatamente, perde irmão. nada, assim, ó. Muito bom. Então, assim, né? Vamos respirar, vamos trazer mais disso, fazer isso se tornar uma cultura, né? Imagine se a gente tivesse, por exemplo, na aula de educação física das crianças, uma aula de respiração de vez em quando, né? Para ensinar coisas básicas, mecanismos, cara. Tipo assim, a gente tem mecanismos que funcionam em conjunto. Sim. Tipo, o teu coração está relacionado à tua respiração. Essa galera tá ali funcionando também em conjunto com o seu sistema nervoso. Uhum. E tem músculos que estão envolvidos, tipo o teu diafragma. O teu diafragma é um músculo que vai fazer toda a diferença, Palavra-chave. palavra-chave, Sim. vai fazer toda a diferença para você aprender a usar eh, a ter consciência da existência dele, simplesmente. Cara, isso muda um panorama gigantesco no corpo. Porque assim, o diafragma é um músculo gigantesco, esse formato assim. Uhum. E olha aí uma curiosidade, ele tem uma capa de um colágeno assim que é um formato de coração. Então, Incrível. incrível. Ele também é conhecido como seu segundo coração, porque ele está ali, seus pulmões estão aqui, ele está encostando, seu coração está aqui no meio. Então, essa galera trabalha em conjunto. Essa galera trabalha, é um sistema Sim. inteiro. E a maioria das pessoas tem isso aqui travado e não tem a menor ideia de como respirar jogando o ar para baixo. Teus Uhum. pulmões são um triângulo. A parte de cima é a menor, a parte de baixo é a maior. E a maioria de nós respira até aqui, ó. Mantém o ar no peito. Para onde que a galera fala para jogar o ar? Pro peito. Você joga para as costelas. Porque ao jogar mais para baixo, trazer essa consciência, você movimenta o diafragma. Uhum. E daí ele sai da inércia. Pum, ele descongela. E a partir dali coisas acontecem. Além de ele facilitar o teu sistema respiratório cardiovascular ali,
Tem um nervo que passa, que começa aqui atrás da cabeça e passa por dentro dele, chamado nervo vago. Uhum. E ele é responsável por dar o comando para os seus órgãos relaxarem. Então, assim, tem dois sistemas no corpo, simpático e parasimpático, sistemas Uhum. nervosos periféricos. O simpático é luta e fuga, para você viver o rolê, fazer as coisas. O parasimpático é para você relaxar. Esse nervo, ele dá esse comando parasimpático para os teus órgãos, então Uhum. eles relaxam. Então, o teu corpo relaxa de dentro para fora. Cria condição, cria uma condição muito favorável para que sua mente pare de pirar. Uhum. Cria um corpo mais favorável, com a liberação mais harmonizada dos teus hormônios, Uhum. tá? E com os teus órgãos que estavam tensos agora relaxados, fazendo suas funções mais naturalmente. Então o sistema funciona inteiro, sabe? É Uhum. conjunto assim. Então trabalhar o diafragma é Incrível. a base. Daí a primeira respiração que eu diria assim, tipo, para a galera tentar fazer em casa, Bora. se é que me permitem passar um Com exercíciozinho certeza. aqui. Então, assim, cara, a gente vai trazer, assim, vocês podem trazer a mão na barriga, mas quando estiver em casa e quiser testar, você pode deitar na cama e fazer isso na sua cama, quando acorda ou quando vai dormir. Escolhe uma hora e tenta fazer isso. Você coloca um livro na sua barriga, bem na boca do estômago. E daí, assim, a gente vai trabalhar. A um primeiro momento vai ser bem mecânico, porque a gente vai estar conhecendo o movimento. Tô focado, prestando atenção. Como um É aluno. isso, sobre isso, que bom. Vai lá. E então, a gente vai reconhecer esses lugares do nosso diafragma, fazer essa movimentação mecânica a princípio, para que em algum momento ele seja mais sutil, né, os movimentos Uhum. sejam menores, e isso seja mais natural. Você acabe incorporando isso no teu cotidiano, respire dessa forma. Que daí, para acionar, digamos, um SOS, você só para e presta atenção e intensifica, Sim. né? Porque já está acontecendo, assim, né? Uhum. Então, a ideia é assim, o abdômen, quando a gente inspira, o corpo se preenche, né? Uhum. Porque você está enchendo de ar, está pondo mais Inflando. uma quantidade de algo para dentro. Uhum. Quando você exala, ele se fecha. Então, a gente vai pegar essa mesma lógica. Com o abdômen, ele começa, tudo começa numa exalação, né? O abdômen levemente para dentro, quando você estiver deitado, ele vai estar mais puxado para baixo. Você vai inspirar e vai rolar uma coisa mais mecânica de empurrar o abdômen para frente. Você vai inspirar e daí vai preencher parte baixa, parte média e parte alta. E daí a exalação vem de baixo para cima como uma onda que subiu e agora ela desce. Parte alta, parte média, barriga. E a barriga vem gentilmente para dentro. Ela finaliza. Aí você faz, vamos 3 vezes. Ao menos, vai lá. Quantas vezes você quiser falar, ó, vai dar para sentir algo. Vamos Vai lá, dar galera. para. Não, É bom. vamos 5 vezes, então. Uhum. 5 é um É, número bom. perfeito. Então, quem tiver aí na live, faz comigo. Vamos lá, faz com a gente. Então, daí você pode deitar na cama e tentar fazer para ter mais consciência. Se quiser, traz a mão na barriga. Aqui a galera não tá vendo minha barriga. Então, ó, eu tô com a mão mais na boca do estômago aqui, ó. Tá? Uhum. Então, solta o ar, a barriga vem um pouquinho para dentro. Pelo nariz somente, tá? Inspira e a barriga vem para frente. Você sente as costelas, o peito. Exala o peito, vem naturalmente, como uma onda. Peito, costelas e a barriga vem um pouquinho para dentro, natural. Mais uma, fecha os olhos. Barriga, costelas, clavícula. Exala, os ombros se abaixam e daí a barriga é a última vez se fechando. Vamos mais 3 vezes. Exala. Na exalação, sente que a exalação tem uma tonalidade de relaxamento, não tem? Então, sente isso acontecer. Ora, mais uma.
Vamos mais uma agora. E antes, vai inspirar e vai segurar o ar um pouquinho. Inspira, bem completo. Segura o ar. Pensa na onda agora. Da cabeça até a barriga, vem exalando. Sente a onda do corpo. Quando finalizar, a barriga vem levemente para dentro. Aí volta e respira natural. Qual que é o teu natural do depois, né? Ele já volta ansioso, ele volta como, né? Não quero me permitir voltar ansioso. É essa a pegada. Quero aprender. Porque não é só uma fuga, mas acho que um estado, né, é Uhum, totalmente diferente para aquilo, seja crise de ansiedade ou até mesmo uma vida um pouco mais calma. Em um momento a gente entrou já nesse assunto conversando, mas o mundo digital, rede social, os vídeos rápidos, carrossel louco de informação, faz com que a sua mente esteja a milhão. Então, estou cuidando até a quantidade de tempo que eu estou frequentando uma rede social, porque eu acho que a saúde mental é muito importante. uhum, O ser humano não foi feito para ter tanta informação. Alguns diriam necessárias, mas para mim e para outros que eu noto reclamarem dessa vida de mais informações, informações demasiadas no caso, não faz bem, né, para o corpo. Então, pensar em precisamos, pelo menos um estado de espírito mais estável, viver no momento presente, respirar, respirar, ter uma respiração, imagine, eu acho incrível, né? Tem famílias que você chega na mesa de um restaurante, e as crianças estão lá jantando e a criança está ali comportada, mas a minha família já é agitada, então eu noto que quando eu estou numa frequência mais baixa, a frequência deles também vai estar baixa. Infelizmente, eu fiquei doente recentemente, por isso que a gente adiou essa live. Mas eu notei que quando eu fiquei doente, a frequência da família inteira abaixou. Tudo bem que todo mundo ficou doente, mas abaixou também porque é a frequência do momento, né? Então eles seguram. E aí, quando eu estou na frequência mais agitada, pô, eu estou tentando fazer o possível para que o meu dia e o meu momento, a minha mente esteja no momento presente de verdade mesmo. Sabe aquele, ô pai, que foi, filha? Tô indo. Ô pai, olha aqui. Ó, que legal. Ô filhos, vem aqui, vou fazer uma brincadeira diferente hoje. Então tem umas brincadeiras até de terapia ocupacional, assim, que a gente nota com bolas, que a gente faz umas brincadeiras de equilíbrio ou da garrafa. Então é brincadeiras aleatórias, assim, que tá fazendo muito bem entre eles e entre a gente. Tem um momento de estar ali brincando, né? Esquece o celular, né? Já pensou na comida, todos tomaram banho, momento de brincar, depois escovar os dentes, deitar, descansar. Rotina, né? É importante na vida da criança e acho que de todo mundo ter uma frequência, né? Então, se todo mundo estiver respirando em sintonia, a gente vai ter uma frequência mais favorável para aquilo, né? Para aquele momento. é uma reação em cadeia, né? Sim, Se uma pessoa da família não tá legal, a coisa. A gente é exatamente. simbiótico, né? A gente tá muito misturado, assim, né? Sim. É muito poderoso a gente fazer as nossas coisas juntos, né? Quando a gente se reúne para fazer, a gente se reúne para beber, a gente se reúne para fofocar. Mas se a gente se reunisse para ter um momento de conversa sincera, de verdade, largar os celulares e só trocar umas ideias, respirar junto. Não precisa, cara, eu não preciso ir pra rolê místico, tá ligado? Nenhum, assim, ó. É simplesmente humanidade, assim, ó. Sabe? Sair um pouco do. Porque, ó, tem uma coisa, né? A gente pode respirar todo dia, pode fazer 1000 pranayamas no teu dia, mas você é um conjunto de coisas, né? E elas são interdependentes. Então não adianta nada você fazer um pranayama e ficar 4 horas no Instagram. Tipo, você vai queimar essa energia que você. Sim, todos os hormônios que, como a dopamina foi regulada, ela vai supercarregar e uma Não. necessidade de algo que parece que nunca chega. Você falou hoje para mim numa conversa, eu Aham. falei que essa foi muito boa, porque muitas vezes a pessoa pode perder. Quem usa Instagram hoje
Você me falou recentemente, ah, eu tô desintoxicando aí de rede social. Eu falei, nossa, estou necessitando. Aí eu falei, peraí. Eu já estou em um tempo naquela briga, como eu comentei, de controlar o tempo de rede social, né? Quando não Isso é bom. estou muito legal, isso vai lá em cima. Quando eu estou mais produtivo e vivendo o momento presente, estou dando uma atenção mais em relação ao trabalho e as informações me bastam as que eu já tenho. Né? Uhum. Uma empresa, 3 filhos, tem informação e coisas para fazer e tomar gosto daquilo que está fazendo, né? Porque muitas pessoas podem, e até mesmo eu, não somos humanos e erramos, mas até eu falo, nossa, eu tenho bastante terapia com as crianças, a gente sai, vai, faz, mas chega um momento que está servindo para você também, né? Tá sendo como aprendizado, aprender a lidar com as pessoas que a gente mais ama e aprender a lidar com pessoas, porque são seres que a gente está colocando no mundo aí e que se você. Eu falei isso hoje também, somos os filhos dos últimos pais que não fizeram terapia, né? E você falou sobre, eu falei também, acho que é extremamente importante. E tô vendo que o yoga a meditação está muito interligado a uma terapia mesmo. Isso fica na minha cabeça. Muitos podem pensar e falar: ah, terapia não é para mim. Cara, eu acredito que a terapia hoje seja para todo mundo. Se não é, que bom. Mas acho importante que seja falado, né? Uhum. Porque muitas pessoas têm esse tabu ainda Uhum. de Uhum. não falar, não, não preciso, eu não me descontrolo. Às vezes depende do momento. Quando ele fala sobre o seu interior, sobre o seu subconsciente, que muitas vezes vai vir à tona através de ações, de estados mentais momentâneos, são as crises de ansiedades, ou até mesmo quando for para ser falado sobre aquilo, vai entender da importância de saber lidar com os próprios sentimentos. E respiração consciente é exatamente isso, né? Lidar com os próprios sentimentos. Super, cara. Isso que você falou de, né, o resumo da ópera, a gente se ajudar, se melhorar, estar bem para que você possa doar para sua família, aprender com a sua família, ter essa troca. Isso é yoga. Isso é yoga. Isso é Porque uma incrível? coisa é você, tipo, fazer um asana incrível. Asana são as posturas de yoga, né? Provavelmente a maioria das pessoas já viu na internet alguém com o pé na cabeça, atrás, aqui, uns alongamentos absurdos, né? Porque a vitrine do Instagram é essa vitrine Entendi. que, claro, né? Originalmente os caras são incríveis lá na Índia, eles fazem exatamente coisas também absurdas, só que não ficam postando no Instagram. Eles estão lá fazendo no rolê deles, assim, Sim. né? Então, o yoga em si, Muitas, desculpa, mas muitas pessoas se frustram exatamente por achar que nunca vão conseguir, pode ser que nunca e consigam. daí não é pra mim mesmo, né? Tipo, não é nem pra mim que dou aula disso, tipo, porque Sim, tem uma trajetória gigante. Só sim, que assim, pra que que serve isso, tá ligado? Não é pro tapetinho na hora de você fazer tua aula, não é não é um souvenir que você carrega, tipo, como uma pílula também. É algo para que você possa gerar uma ondulação na sua vida que reverbere na sua vida. Que reverbere sabe, como uma onda mesmo que cai e esse contínuo vai reverberando. uhum, Porque daí isso vai fazer você tomar melhores ações, decisões, tomadas de decisões mais criativas. Não olha, vai te impedir de sentir a vida. Você tem que sentir a vida. Mas você vai tomar decisões mais criativas, mais elaboradas, mais bem sentidas, por assim dizer, sim, né? Então, isso é estado de yoga, isso é puro yoga. E daí aplicar isso no cotidiano, perceber que falha, perceber que dá, que faz, muitas vezes faz o que não faz o que fala, né? sim, Muitas vezes, muitas hipocrisias. Mas você está ali diariamente, né? No caso de uma prática dessa, ela é uma prática que você gosta de fazer. Você faz porque você gosta, porque você vê resultado, porque você faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, todos os dias, porque daí você vai vendo que essa onda reverbera e daí você de repente percebe a sua família mais calma. A gente não faz ideia o quanto numa sala escura uma chamazinha desse tamanho ilumina bastante, né? Tipo assim. Então, se um tem um conhecimento que pode clarear e ajudar,
é assim que a gente faz a coisa ficar Muito mais bom. encorpada, né, cara? E isso é yoga, isso é porque o yoga é comunitário, não é eu para mim. Ele é social, ele é eu para nós, ele é não é autoconhecimento, é nosso conhecimento, né? É um conhecimento entre nós. E além de exalar uma boa energia, né? Porque são coisas que muitas pessoas falam sobre ser inexplicável, mas é explicado através de cortisol e outros hormônios. E é incrível o poder do corpo, né? De o regular, o como transmitir isso. Acredito até, e já foi comprovado também, que você estar junto com pessoas muito deprimidas, isso vai te deixar deprimido também. Então é muito importante a gente falar sobre a regulação de hormônios, manter uma saúde mental equilibrada entre a família toda também. É Cara, muito o que que é importante. a vibe, tá ligado? Tipo, a gente fala assim, ah, tava uma vibe em tal lugar. O que que é essa vibe, né? É meio que o conjunto de emoções, sensações, pensamentos e gestuais de seres humanos que estão mais ou menos equalizados, fazendo a É, mesma coisa. Daí aquilo gera uma vibe, né? E essa é a nossa troca de energia. É a gente. Então, a gente respirou junto aqui, daí a gente, pô, deixou os nossos corações por um instante batendo na mesma frequência, né? sim, Isso tem um poder muito grande, né? Essa é a energia, essa é a cola entre nós, assim, que a gente não percebe, a gente está se afastando desde sempre, né? O ser humano sabe disso intrinsecamente, daí guerreia, aí se afasta com um medo desgraçado de se colar, porque somos feitos para ser assim, transmitir energias para estarmos em como, sintonia, cara, em é assim, ó, comunicação, em troca, né? é como se fosse a onda do mar, né? Essa onda, tá toda inteira junto, tá ligado? Sim. Ela tá fazendo todo um movimento O junto. budismo fala muito disso, Uhum. sobre a energia, sobre tudo ser energia, né? Exatamente, tá inerente a nós, assim, a Eu não sou tudo. seguidor, não sou budista, mas me interessa muito, O budismo é incrível. sim, gosto de ler sobre, e eu acho que é com o que eu mais me identifico até o momento que eu tirar um tempo maior para estudar, Uhum. Não, entender. cara, 3, 4 vídeos no YouTube, você já pega alguma coisa para começar uma técnica. Conheço pessoas que podem te ajudar. É bem legal, é bem legal. É, são caminhos, né? Tem vários caminhos, existem vários caminhos. Uhum, E os caminhos que trabalham a mente, que trabalham com a mente, são os caminhos pragmáticos, são os caminhos que fazem a sua fé ser colocada dentro do teu corpo e extraída do seu corpo e passada adiante, muito bom. porque é através da prática. Uma fé cega, joelho no chão, ninguém nem sabe o que está falando, ninguém nem entende, não consegue nem conectar com a essência da parada. Sim. Ou às vezes consegue, mas a questão, não estou criticando as religiões, mas estou falando que a ideia de você usar o seu corpo e todo esse entendimento de humanidade envolvido dentro de uma simples respiração é muito poderoso. É tão poderoso quanto uma fé de alguma religião, Uhum, né? Ele pode causar bênçãos e curas tanto quanto uma fé. Só que no caso da respiração, no caso, a ciência, claro, na religião também a ciência se mete o bedelho, né? uhum, Umas coisas podem ser comprovadas, outras não. Com relação à nossa biologia, é mais fácil de medir, né? Mais fácil de sim, mensurar. Eu posso medir teu cortisol, fazer um pranayama, um exercício, medir de volta, e a gente tem dados. A gente pode botar um eletroencefalograma na tua cabeça e a gente pode medir as tuas ondas durante uma perfuração, sim. sendo perfurado. E, Que era todo aquele nosso projeto que a gente não conseguiu colocar e ainda vai colocar em vai prática, rolar, se Deus quiser, vai rolar. fazer algo muito legal, de falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa mudança ali, no momento de perfurar, respirando da forma consciente, Uhum. correta. Cara, Muito bom. isso, mano. Vamos fazer acontecer essas coisas. Ó, não podemos esquecer de falar para vocês se inscreverem aí nos canais É verdade, Felipe cara. Anjos aí, Isso. yoga.com.felipe. Yoga.com.felipe, meu canal no YouTube Ah, e o beleza. meu Instagram é Com Felipe. yoga.com.felipe. Esse Isso. é o Instagram. Uhum. E o Instagram e o
canal aqui. Eu tô de tempo do Instagram um pouquinho, mas eu vou trazer coisas lá porque é, é Por isso, entrem no grupo aí se quiserem conversar. isso, Tem isso. informação sobre tanto aulas de yoga quanto conversar lá no grupo sobre Sim, respiração. Lá a sim. gente tem trocas lá de informação muito legal e vai ter lá no grupo lá coisas bem legais. Então, para quem está assistindo depois também, tem tempo até segunda-feira de entrar no grupo e ainda participar do sorteio, certo? O Dylan sempre falando, olha pra câmera, já falando com as pessoas. Tá certinho. Obrigado, irmão. E aí, irmão, o que temos? Você falou para mim, tudo bem que não temos, não vamos fazer uma aula de yoga, mas você me passou pra gente essa respiração, a primeira, Uhum, uhum. que é de ir fazer todo sentir o movimento do corpo enquanto tanto tá inalando quanto tá exalando, no tempo correto. Na última, segurar aproximadamente 5 segundos. O ato de segurar o ar é assim. Quando a gente tem uma falsa noção quando a gente está ansioso, né? Sendo bem pragmático, falando de resoluções de Uhum, problemas, né? Que diz que para respirar profundo, né? Respira profundo, puxa ar. E daí parece que a pessoa tem que, inclusive, fazer esse movimento para trás, até para puxar mais ar, né? perdão. Tudo certo. Tem outras maneiras habilidosas de fazer isso bem melhores, né, que podem ser muito mais efetivas. E uma delas é você usar uma das funções da respiração. Você inala, você exala. Mas entre a inalação e a exalação, você pode reter o ar nos pulmões. Entre a exalação e a próxima inalação, você pode reter sem ar nos pulmões. Então, existem esses outros dois lugares da sua respiração. Uhum. O vago, o. Os vazios, Uhum, entre aspas, né? Cheio e vazio. Então, esses lugares podem ser explorados e eles são muito mais efetivos para fisiologicamente, para as liberações corretas do seu corpo, para ele se acalmar melhor, né? Mais fácil, se aplica a mais pessoas, talvez isso, né? uhum, Então, você pode fazer essa respiração que eu passei, mas você pode fazer ela com a pausa todas as vezes. E isso é o mais habilidoso que puder, né? Que dá. Você inspira, aí você segura 5, você conta até 5 e exala. Inspira, conta até 5 e faz isso. Daí você faz assim, 5 vezes. 6, determina um número. Sente como é que você tá. Você se percebe. Não resolveu? Faz mais 5, tá ligado? Sentiu que piorou? Para. Lembra que eu falei que dependendo do corpo que está recebendo aquilo, uma primeira impressão pode ser um rasgo, e isso pode causar um fogo. Então, né, dependendo do grau que a uhum, pessoa não tem de desconhecimento disso, pode vir a acontecer, né, como uhum, eu havia alertado. Mas em vias de regra, a maioria de nós, isso vai trazer uma liberação de CO2 no teu corpo que naturalmente vai fazer você ficar mais relaxado. Ela vai relaxar teus músculos, vai ter a questão do movimento do diafragma que vai acionar o nervo Melhor vago. forma seria a pessoa fazer isso deitado. Se ela, ou pelo menos encostada, se ela Uhum, tiver encostada, coluna reta, para que você possa sentir o movimento do corpo uhum, inteiro. Porque a ideia é você é trazer a mente de volta, acoplar ela de volta, né? Traz aqui, ó, seu muito gradiente parecido com perfuração. Porque eu, por exemplo, eu não estava encostado aqui e eu já tava com uma dor na coluna horrível. Eu falei, cara, eu tô ficando velho. E vou falar isso com o professor de yoga aqui. Então, que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, quem quiser entrar em contato, a gente pode falar o número aqui, ou entra no grupo lá para entrar em contato com ele? Sim, né? para aulas. É, Pode entrar no grupo, eu vou entrar no grupo, daí eu deixo meu contato lá, deixo, né, o meu WhatsApp. Por enquanto, acho que o melhor contato é o WhatsApp, porque o meu Instagram eu tô entrando só de vez em quando para divulgar um para pouquinho o trabalho, divulgar. tá perfeito. Então, Porque se a gente coloca também canal de comunicação em todos os canais que existe, a pessoa tá te perguntando lá no TikTok. Eu nem e tenho. daí eu não vou estar ali, não vou responder, Não, porque então, assim, é muita coisa para estar respondendo. sim.
e conversando, então comunicar isso em um único lugar é perfeito. Mas é necessário, acredito eu, a vitrine do Instagram, que a pessoa lembra um pouquinho, e mais é mais para postar. Mas é isso, vamos manter esse contato aí no grupo de WhatsApp. Entra pelo QR Code aí, galera. Até segunda-feira. E aí, o que que a gente preparou aí de sorteio? O que a gente pode fazer de legal? Um cupom de desconto? Você comentou comigo, para falar a verdade, existe toda uma questão de ser humano é assim, né? Interesseiro, saca? Tipo, eu tô com essa necessidade, então eu não vou procurar uma pessoa lá que é a 1000 por hora. Então, quando eu vejo, quando eu me espelho em alguém, nesse caso sobre uma boa energia, um cara centrado, e é você. Então, já pensei, você já falou sobre, falou que vai ter aí, tá planejando o curso online, uma aula online, né? De Uhum. um dia. E aí a gente pode colocar quem tiver no grupo uma porcentagem legal de desconto. Como que funciona normalmente? Qual é a sua ideia em relação a isso? Porque quando eu falo sobre, desculpa, mas quando eu falo sobre ministrar uma classe, tem muito isso sobre qual é a ideia do presencial e qual é a ideia do online. A gente está falando de uma coisa que, desculpa, indagar isso, mas eu acho até interessante indagar isso com você. Se não fosse você, eu não indagaria. Mas existe toda essa ideia. Existem piercers hoje que ministram classes, cursos online apenas. E aí você não tem uma aula prática para você colocar, você não coloca a mão na agulha, né? A agulha na mão da pessoa e faz e explica para ela como perfura, não tem o presencial. Como eu vou ministrar uma classe online, né, sem um presencial? Tanto que isso era sempre a minha maior questão. Eu nunca tive uma classe online que não seja para piercings profissionais. E recentemente a gente está com um projeto não, já está finalizando já, e são 10 módulos, estamos no último módulo, e a gente vai fazer sempre, essa pessoa vai poder assistir online, mas após esse um teórico online, ela vai ter dias presenciais. Mas aí, menos dias, né? Por exemplo, antes eram 5 dias de teórico no meu estúdio, maçante, 8 horas por dia. Uhum. Maçante, imagina que a pessoa ia dormir no último dia, a quantidade de Pô, informação. muita coisa. Então, se ela tem todo esse conteúdo por aulas separadas, então Pode ver no tempo dela. separei 53 aulas. Então, o que eu fiz é a pessoa ter acesso a essa informação a hora que ela quiser, né? Então isso ajuda e ela tem que ter esse presencial se ela quer ter um certificado de ser apta a perfurar e não só receber informações teóricas, tudo bem. Mas e no yoga? Você acha que o online ele, porque de verdade, irmão, não vou mentir para você, não é fácil eu sair daqui e falar, ô, vou lá onde você faz yoga, às vezes é um bairro separado diferente Uhum. de perto, né, de longe do meu trabalho, da minha casa, diferente de onde eu passo na minha rotina, nas terapias da vida, a gente tenta colocar sempre tudo nesse caminho aqui, estúdio até a nossa casa. Mas funciona o online? Você acha que a pessoa precisa pelo menos estar sozinha, ter um cômodo para isso? Ah, tem todo um. Tem que ter toda uma preparação para ter alguma funcionalidade, assim, né? Para não ser uma atividade, mais uma atividade caótica da vida, assim, né? Porque a ideia é totalmente oposta. Eu dou aula online desde a pandemia, Muito né? bom. Que deu um BO geral, e daí eu dei aulas com contribuição espontânea, então Uhum. gratuito para muitos, né? Que É, interessante, e mano. Parabéns. bombou. Foi um projeto de um amigo meu, o Muca, gênio, abraço pra ele. Da hora demais. É, e então, assim, a gente teve que criar alguma coisa, né? Tipo assim, como é que faz? Todas as atividades passaram. Passaram por isso. Acredite. Com certeza, com certeza. Então, assim, como é que faz, né? E daí a gente teve que ir, digamos, construindo a primeira máquina, né? Que surgiu disso, assim, né? Sim. Primeira coisa, assim, não tinha Primeiro ninguém da para história da ensinar. humanidade. Não tinha ninguém para ensinar isso pra gente, né? Então, eu sinto que de lá para cá melhorou muito. E qual que é o meu papel, né? Ali eu vejo a pessoa e eu fico orientando ela
de longe, mas não tem o toque. E o toque, ele é uma coisa muito louca, que às vezes você fala e você não precisa nem empurrar, a pessoa se encosta no ponto, ela entende, o corpo, ele é muito doido, daí a consciência vai pra cá e ela entende como mover. Ai, como que eu mexo o ombro pra trás? Ah, puxa aqui. Tá, o ombro vai. Você fica tipo, como que só foi só encostar? Então Uhum. falta isso, falta essas Ah, coisas. então é muito importante também ter o presencial, né? Em um momento, Assim, né? Mas até a conhecer, por exemplo, acredito que o online já é uma introdução, né? Já é ensinar a ter uma melhor respiração, uma não, dá postura. demais. Assim, ó, eu tive muitos alunos que não tinham conhecimento algum e só no online fazem muito bem. Porque o que acontece? Tem o correto, excepcional, a excelência, o asana perfeito. Uhum, Mas nem todo mundo consegue fazer, né? A gente quer que as pessoas se evoluam, claro, mas se você percebe ela no correto, que é possível no corpo dela, pô, beleza, fechou, ela tá fazendo. Daí ela não precisa de mim ali para forçar ela a ir a mais. Ela uhum, vai indo no flow dela. legal. Então, assim, trouxe benefício para várias pessoas ao longo desses anos, desde a pandemia para cá, trouxe benefício para várias pessoas. Então, eu digo que funciona, é possível. Diria que é legal que as pessoas tenham contato presencial por vários motivos. Uhum, Não só pelo contato do professor, mas por estar em coletivo, né? E sim. tem que Não estar. é individual. Não é individual, Sim. é muito mais legal estar coletivo. E se ela está em casa, ela tem que estar num ambiente de boas, não pode ter barulheira, cachorro, Uhum, porque é muito massa e tal, mas ele distrai, e a ideia é você se concentrar, né? Então, tem que ser um ambiente agradável, que tenha uma temperatura boa, um cheiro bom, coisas que não fiquem te puxando a tua, muito bom. gravitacionando a tua mente, né? Uhum, Para ela se concentrar para aquilo. Pô, já tá no online, né? Foca, então, vai lá, sim. faz bem certinho o que é falado, né? E daí, assim, o restante é o posicionamento de câmera, os equipamentos, que seria um tapete, Uhum, um bloco para a pessoa se apoiar, né? uhum. E uma corda, que pode ser um cinto, Olha uma só. toalha, para poder estender, né? Vai alcançar no pé, ela não alcança no pé, você estende com a toalhinha e tal, cinto. Tem faixa para isso, mas não Dá para precisa, assim, adaptar. dá para super, Não tem desculpa. é a mais adaptável de todas. Muito bom, E mano. daí é isso. Então eu dou aulas online para todo lugar do Brasil, né? Para quem não é de Curitiba. E quem é de Curitiba, eu tenho o meu espaço. Dou aula em dois espaços, na minha casa. Legal. E dou aula também num estúdio chamado Bud Yoga. Que Um legal. abraço pro Bud Yoga. Abração. Ó, vestindo Bud Yoga. Muito bonita. Eu fiquei olhando a camisa, falei, ó, bonita, hein, Você camiseta. viu que tem um budão atrás? Nossa, cara. Demais. Caralho. Bom demais. Então, é, se alguém tiver interesse, eu tô montando um grupo também que, por enquanto, eu vou, digamos, botar lista de espera, porque eu Uhum, ainda não montei a turma, para sexta-feira, 7:30 da manhã, online, daí só online, uhum. trabalhar apenas respiração e meditação. Então, uma aula mais curta, de uns 30, 40 minutos, onde as pessoas, eu quero desmistificar o que é respirar, o que é meditação, para que as pessoas tenham pelo menos uma intro disso, né? Pelo menos tenham uma consciência de que existem várias coisas técnicas que elas podem experimentar e às vezes se adaptar a uma mais específica, né? E incorporar isso na vida delas. Essa é a missão, né? Que legal. Então daí eu tô querendo montar essa turma aí. Se alguém tiver interesse nessa turma, me manda um alô que eu já coloco na lista de espera. Então, fechando um número, um pequeno grupo, eu já consigo montar a turma. Pode me esperar te cobrando e eu vou cobrar os meus amigos. Eu vou falar, olha, vamos fazer? É, entra aí no grupo do WhatsApp, vocês vão conseguir o contato do Pera, pelo QR Code. O Dila me lembrando de olhar para a câmera, desculpa de novo. Entra lá no QR Code e lá no grupo, além de você ter acesso ao contato do Pera, a gente vai fazer algo especial para quem estiver no grupo. Vamos manter contato ali. A última live que a gente fez foi sobre fotografia. E a ideia é continuar cada vez com outros profissionais também de outro meio, saca, irmão? É um grupo de estudos
de pessoas que, para mim, é importante estar por perto, porque vai me ensinar e vai ensinar outras pessoas que tenho certeza que precisam também. Converso com vários profissionais, amigos, principalmente. Então, sempre tive aquilo na minha cabeça me cobrando. Você, uma hora, vai precisar meditar e não adianta fugir, saca? E eu falava, mano. Então, eu estudei um pouquinho coisa ali sobre como meditar, uma meditação guiada e tudo mais, mas sempre foi, sempre nunca consegui manter uma sequência e acho que também nunca precisei, ou não precisei. Vamos dizer, a hora que a água bate na bunda, né, você vai buscar o socorro lá. Então, acredito que esse é o momento também, uma era digital, com informação demais, respiração, quero aprender a fazer da forma mais correta, mais consciente, né? E principalmente entender um pouco mais sobre a meditação, sobre o yoga, e espero que estejamos no caminho certo, porque realmente estou em êxtase real. Achei muito bom conversar sobre isso contigo. Também gostei, cara. Abrir essa conversa foi legal. É. Falar, né? Aham, não, é, obrigado por abrir espaço, cara, dentro de outros lugares. Existem bolhas, né? Eu tenho a minha Sim, bolha, existem as bolhas, né? E tal. sim. E tem, a gente precisa furar, né? Romper essas barreiras, assim, e falar sobre assuntos da natureza humana. E, tipo, não tem nada de errado ou de, sei lá, superestimado nisso, ou de dogmático, né? Num quesito, não, galera, tem que respirar. Sim, Ninguém faz isso não. Calma tem, aí. Não, é uma coisa tem que que, ser, né? A gente, enfim, tem que conversar, tá ligado? Conversar sobre isso, conversar sobre essas coisas. E, por exemplo, no body piercing, cara, é super importante isso, porque sim. lida com a emoção E humana. para a vida, né? Claro que sim. Porque Daí, antes de entrar outras nessa live, profissões. eu precisei até abrir o meu coração um pouco para até falar, mano, estou precisando, sabe? Tipo, então vamos fazer acontecer, vamos, essa live vai ser exatamente isso, como a gente conversou, e eu fiquei pensando exatamente, o que que a gente vai falar na live? E foi para um lado, conseguimos encaixar as ideias, né? De uma forma que, que fosse, eu acho que, exposta da forma que as pessoas conseguissem compreender bem o que que uma coisa tem a ver com a outra. Uhum. Foi muito bom, irmão. E tem tudo a ver, e tem a ver com mais coisas, né? Que a gente faça mais conexões, assim, né? Improváveis, por assim dizer, né? Sim. Incrível. Massa demais, galera. Então é isso. Galera, irmão, primeiramente, de novo, Valeu, satisfação cara. enorme. Cara, valeu. Essa parceria só vai continuar. A gente tem aí o projeto também de fazer muito mais experiências, basicamente, né? Trazendo um pouco da agulha com o yoga e com o seu conhecimento. Então, acredito que tem tudo para dar certo Uhum. e já está dando. Então, obrigado de coração, porque além de trazer essa informação para mim, está trazendo para várias outras pessoas que eu acredito que estão interessadas em ouvir. E satisfação A enorme, irmão. minha, cara. A Enorme. minha. Espero que gere benefício para alguém, né? Se Vai. uma pessoinha se sentir melhor, assim, e passar isso adiante, missão cumprida. Sim. Vou seguir E divulgando essa semana também o link da live, então as pessoas vão assistir e tenho certeza que o feedback a gente vai receber no grupo e é satisfatório ouvir isso, né? bora. Das pessoas, o quanto ajudou elas, o quanto serviu para outra pessoa também. Pô, vamos embora, gente. Que precisar aí, conte comigo, vamos conversar, vamos, vamos respirar junto. Isso É é isso muito aí. importante. E um agradecimento especial ao Dino aqui que tá Oh, com a gente. Sem ele não aconteceria essa live. Satisfação, irmão. Obrigado. valeu, Pilanzeira. É isso. Valeu, irmão. Valeu, Obrigado. galera.